Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos entrar no assunto sobre drenagem, né? Sobre os sistemas de drenagem. Então a gente vai começar entendendo um pouco, né? O que são os fatores principais a serem observados nos sistemas de drenagem, falar um pouquinho de cada tipo de sistema. A gente tem os sistemas de macro e de micro drenagem, entender como eles funcionam e como eles vão ser dimensionados, né? E depois a gente vai falar especificamente de cada um deles. Tá bom? Então, eu espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Nós vamos falar nessa aula sobre os sistemas de drenagem, né? Esses sistemas, juntamente com sistemas de abastecimento, sistemas de redes de esgoto, que a gente já viu previamente na nossa disciplina, vão formar as medidas de melhoramento passíveis de serem aplicadas pela gestão pública e pela comunidade para que a população tenha uma boa qualidade de vida. Os sistemas de drenagem, eles vão envolver em dar uma destinação adequada da água da chuva e também vai trabalhar com medidas de conscientização da população com relação aos aspectos importantes a serem mantidos com relação a esses sistemas. Então, no ambiente urbano, em decorrência da urbanização, o solo ele vai ficando cada vez mais impermeável. Isso acontece no processo de assentamento dos agrupamentos populacionais, né? Então, a gente vai ter uma diminuição das infiltrações devido à impermeabilização do solo, que vai dificultar a infiltração da água pluvial, que vai fazer com que o nosso escoamento superficial seja cada vez mais acelerado. Então, o que acontece com a construção de edificações, estradas, pavimentos no geral, é que aumentam-se os pontos em que não há permeabilidade de água, ou seja, a água não consegue passar e infiltrar para o solo. E a gente viu lá na nossa disciplina de hidrologia que a infiltração é uma parte importante do ciclo hidrológico. E quando há interferência nesse ciclo, vai desbalancear os volumes de água. Então, eu vou acabar tendo um maior volume de água escoando superficialmente. Então, essa ação antrópica ela vai acabar dificultando ou diminuindo a infiltração da água. Né? Nós sabemos que o escoamento superficial está diretamente relacionado a inundações. Então, se a gente diminui a infiltração, acelera o movimento de escoamento superficial, a gente vai ter problemas relacionados a enchentes, assoreamento, infiltração, inundação, perdão. Então, são efeitos adversos que podem representar prejuízos à saúde, segurança e ao bem-estar da sociedade. Por exemplo, os empoçamentos que podem vir a se formar nessa presença de água empoçada pode ser fonte de desenvolvimento e multiplicação de vetores que são prejudiciais à saúde, como, por exemplo, os transmissores da dengue e da malária. Então, esses problemas vão acarretar sérios danos à saúde e também, quando a gente relaciona aí com as enchentes, com as inundações, a gente vai ter danos graves ao patrimônio, seja ele privado ou público. Então, daí a importância que a gente deve dar a um adequado sistema de drenagem. Aqui a gente tem uma foto de um problema devido à erosão, As moradias que estão situadas nessa região, elas estão próximas a um local que está com sério problema de erosão. Então, essas residências, elas vão ser condenadas, obviamente, Então, vai envolver aí um plano de ação do governo, juntamente com a Defesa Civil, para a remoção das famílias que estão assentadas nessa região e realocação dessa família. Então, pensem no problema, no tamanho do problema que está relacionado à drenagem. Aqui também a gente tem uma outra imagem de problema de erosão, que provocou aqui a abertura de uma vala numa estrada de acesso a gente pode falar, moradias, acesso dos moradores aqui. Então, também um grande problema relacionado aí a uma má gestão dos sistemas de drenagem. Eu me lembro quando eu estudava na UFOP, que fica na cidade de Ouro Preto, por ser uma cidade histórica que foi se desenvolvendo sem um planejamento adequado
E ainda, né, além disso, por estar situada numa região muito predominantemente montanhosa, que acelera ainda mais a velocidade do escoamento superficial, lá os problemas relacionados à drenagem urbanas eram muito recorrentes e famílias eram realocadas, tiradas das suas residências corriqueiramente, né? Então, é um problema muito importante aí a ser discutido no plano de uma urbanização. Então, os sistemas de drenagem, eles visam aí a minimização dos riscos que são decorrentes dos eventos hidrológicos, né? Que estão associados basicamente à ação da precipitação. Então, eu tenho uma chuva, essa chuva ela precisa infiltrar, escoar superficialmente, conforme o ciclo hidrológico que a gente já viu, mas com a ação do homem, né? Esse balanço aí ele é desfeito. Então, a gente precisa criar sistemas que minimizem esses riscos, né, decorrentes desses eventos. Então, o objetivo principal é a redução dos danos causados pelas inundações e, de forma prévia, deve-se pensar em um desenvolvimento que seja harmônico, articulado com os outros sistemas de infraestrutura da região e que seja também sustentável. Ou seja, que os sistemas, tanto de esgoto, quanto de água, quanto de relação a gerenciamento de recursos sólidos, eles devem conversar entre si para uma melhor gestão dos sistemas relacionados aos recursos hídricos, né? Então, os objetivos principais dos sistemas de drenagem, eles devem estar atrelados a uma boa política de drenagem, né? Então, essa política, ela vai definir quais são os principais objetivos a serem alcançados e quais serão os meios legais, institucionais, técnicos e financeiros que vão ser dispensados para atingir esses objetivos. Essa política ela tem que estar articulada com uma política de uso e ocupação das bacias hidrográficas, né? Então, esse desenvolvimento de uma adequada política de uso e ocupação do solo, principalmente nas regiões situadas próximos aos vales receptores, aos fundos de vales e às vargens de infiltração, que são pontos que apresentam um elevado risco a enchentes, né, por serem os pontos em que se destinam as águas provenientes do escoamento superficial, é extremamente importante. Então, planejar medidas, né, que seja, por exemplo, evitar a ocupação desses locais, que eu tenha um destino ali para aquela água e que essa água ela consiga ter um espaço para escoar. Então, é um dos meios de se ter uma boa política, né? Promover o uso e ocupação adequado das bacias hidrográficas, e isso está associado ao poder público. Deve-se ainda, né, desenvolver planejar medidas que sejam de curto, médio e longo prazo em toda a bacia hidrográfica que integram as medidas de drenagem pluvial, instituir órgãos e entidades que sejam locais ou regionais que tenham a adequada expertise com relação às tecnologias necessárias, que implantem as adequadas obras hidráulicas e medidas que sejam não estruturais. A gente tem medidas estruturais que são efetivamente modificar o espaço urbano, né, com a utilização de obras hidráulicas, e medidas não estruturais que estão relacionadas aí com políticas públicas, com conscientização da população. Então, criar entidades aí que estejam envolvidas com o sistema de drenagem, tanto na criação de obras hidráulicas quanto na implantação de medidas não estruturais, né? Desenvolvendo atividades de comunicação social, promoção e participação da comunidade e estabelecer critérios aplicando as leis e as normas. Então, não vale também só ter um plano e esse plano não ser executado, né? Então, essas medidas estruturais envolvem a conscientização da população quanto ao uso e ocupação do solo. Então, eu não posso passar um projeto na prefeitura que não tenha adequada área permeável, por exemplo. É um exemplo simples de uma política de sistema de drenagem urbana simples, mas que às vezes a gente não dá a devida atenção, né? Então, basicamente, o que consiste a drenagem, né?
Drenagem, do dicionário, é a ação de drenar ou de escoar, né? É um processo que envolve a movimentação de massas líquidas de um local para outro através da intermediação de canais, sejam eles naturais ou artificiais. A drenagem e o manejo de águas pluviais são o conjunto de serviços e atividades de infraestrutura, instalações operacionais de transporte, que vão deter ou reter para o amortecimento das vazões de cheias, tratando e dispondo as águas pluviais de forma adequada, né? Essas águas que caíram nas áreas urbanas. Então, vão agregar aí um conjunto de ações e soluções que vão ter caráter estrutural, como eu já falei para vocês, ou um caráter estruturante, né, não estrutural, que envolve aí a execução de grandes e pequenas obras e de planejamento e gestão de ocupação do espaço urbano, né, com associação, claro, de uma legislação e fiscalização eficientes quanto à geração desses escoamentos superficiais. Então, eu tenho aí alguns pilares que eu tenho que pensar, né? Eu tenho soluções estruturais, então a criação de um adequado sistema de drenagem urbana, né? Com macrodrenagem bem definida, microdrenagem bem definida. Tenho que ter um eficiente sistema de gestão de ocupação do espaço urbano, com planejamento, com legislação e fiscalização eficientes, de forma que todos esses conjuntos conversem entre si e a gente não tenha problemas relacionados à drenagem, né? Então, os sistemas de drenagem, eles devem ser parte integrante da organização e do uso do solo urbano, valorizando os cursos d'água, preservando-os e recuperando-os, tanto na área interna da cidade quanto na área externa adjacente. Então, a água superficial, que é decorrente desse escoamento gerado nas zonas urbanas, ela vai ter que ter uma destinação adequada. Esse é o princípio básico da drenagem urbana. Porém, esse impacto ele não deve ser transferido para outro ponto. Esse impacto ele tem que ser diminuído. Então, tem que lembrar que o princípio da drenagem urbana não é pegar a enchente de um certo ponto e levar essa enchente para outro ponto. Isso não funciona. Então, eu tenho que diminuir esse efeito, né? Aumentando a área de escoamento. Então, evitar localizar casas, residências, construções próximas a várzeas, que são pontos que eu vou ter destinação. É o caminho natural desse escoamento superficial, né? Não ampliar as cheias naturais, propor medidas de controle para o conjunto todo da bacia, não só apenas a parte que está situada na zona urbana, mas também toda a bacia hidrográfica, criar uma legislação e planos de drenagem que sejam cumpridos e que sejam adequados, realizar uma constante atualização do planejamento, estudando os horizontes de expansão do sistema de drenagem, né? Então, pensar no futuro, como que esse sistema de drenagem ele vai ser ampliado, realizar um controle permanente do uso do solo e das áreas de risco, garantir que os órgãos públicos tenham competência técnica administrativa para a gestão da drenagem pluvial, realizar uma educação ambiental qualificada no poder público e com a população e com o meio técnico, né? Então, ter um controle permanente do uso do solo e das áreas de risco, que deve estar colocado de forma explícita nos programas de drenagem dos municípios, para que as construtoras, quando forem construir, ou os proprietários, quando estiverem em mente fazer uma obra, né, na região, eles já tenham ali prevista uma área, por exemplo, como eu falei para vocês, destinada à infiltração da água, que é uma solução simples, prática, uma forma de evitar o problema de escoamento superficial. Então, tentar pensar tudo isso antes do problema acontecer, né? Bom, em termos gerais, um adequado sistema de drenagem urbana, ele é importante por propiciar um escoamento criterioso das águas superficiais, então dá direcionamento adequado. E como eu falei para vocês, não basta direcionar para qualquer lugar, eu devo me basear em critérios que sejam bem estruturados.
redução do risco de perdas humanas, da exposição da população de danos às propriedades decorrentes das inundações, eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais, que são focos de doenças, muitas vezes transmissíveis, redução dos impactos da chuva no meio ambiente, como, por exemplo, erosão, sedimentação, poluição, proteção da qualidade ambiental e do bem-estar social das comunidades. Então tá aí, né? Não precisa falar mais nada, é muito importante. O planejamento adequado do sistema de drenagem urbana deve ser realizado para que se tenha um menor custo atrelado a bons resultados, né? Então, basicamente, um planejamento do sistema de drenagem é um planejamento complexo, né? Que envolve aí adotar critérios de planejamento para sistema de microdrenagem, de macrodrenagem e, além disso, associadas a essas obras de direcionamento do fluxo de água, ainda deve-se ter um programa de desenvolvimento de medidas estruturais e não estruturais, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem conversado. O poder público, portanto, ele tem um papel importantíssimo, né? Ele tem que se antecipar com relação ao plano diretor de drenagem urbana, né? Que é uma referência técnica para a execução da gestão da drenagem, que é de responsabilidade do poder público, né? Então, esse plano diretor, ele deve apresentar os programas de ação visando o controle do escoamento superficial, além do cronograma de implantação e do monitoramento do plano. Quais são os princípios bases de um plano diretor de drenagem superficial? O sistema de drenagem, ele não deve ser um fim único, mas um meio que possibilite a melhoria do ambiente urbano de forma mais ampla. Então, como eu falei para vocês, para a gente ter um adequado sistema de drenagem urbana, é necessária a ação do poder público, né? E essas medidas com relação à drenagem, a sua melhor solução é que elas sejam implantadas na fase inicial, né? Que é um problema mais barato da gente solucionar, né? De forma prévia, evitar os problemas que podem vir a surgir com a drenagem, por exemplo, uma boa gestão de uso e ocupação do solo, né? Então, essas águas pluviais, como a gente já falou, elas requerem espaço para escoar. Quais são as áreas de escoamento e quais são as áreas delimitadas para que eu tenha armazenamento natural? Isso tudo deve ser previamente escolhido, né? Então, preservar as áreas de vales receptores, preservar os fundos de vale, várzeas de inundação sem ocupação urbana é a solução mais barata para esses problemas de inundação. A gente pode, além disso, né, aproveitar dessa água pluvial para aproveitamento, né? Então, desse escoamento superficial, a gente pode usar essa água para irrigação, para o abastecimento industrial, para recarregar os aquíferos naturais. Então, a gente tem aí uma série de vantagens. Essa água pluvial, se tiver uma boa qualidade, ela pode ser um bom recurso hídrico e que seja potencialmente utilizável. O plano diretor de drenagem urbana, como eu falei para vocês, é uma peça técnica que é voltada para o futuro e tem o objetivo de orientar as ações e o processo de tomada de decisões a respeito dos problemas de inundações de uma bacia hidrográfica. Esse plano ele deve contemplar um estudo adequado da bacia hidrográfica. As medidas não podem reduzir o impacto de uma área em detrimento de outra área. Estabelecer normas e critérios de projetos que sejam os mesmos em toda a bacia hidrográfica, em toda a extensão da bacia hidrográfica, né, para facilitar. Identificar as áreas que possam ser preservadas ou adquiridas pelo poder público antes dessas áreas serem ocupadas e ou invadidas. E aí, nesse caso, a gente já garante que essas áreas poderiam ser áreas de escoamento superficial ou de armazenamento dessa água. Fazer zoneamento dos fundos de vale, das várzeas de inundação e o escalonamento da implantação das medidas necessárias de forma que seja uma forma técnica correta de acordo com os recursos que eu tenho disponíveis. Esse plano diretor, ele deve possibilitar o desenvolvimento urbano através da articulação do plano de drenagem
com todos os planos dos sistemas, né? Então, por exemplo, eu devo realizar um desenvolvimento urbano, mas esse desenvolvimento ele tem que estar atrelado a um adequado sistema de drenagem, a um adequado sistema de transporte, de abastecimento, de coleta de esgoto sanitário. Isso seria uma utopia? Fica aí uma dúvida, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, por que a gente não faz? Né? Então, está muito atrelado aí a recursos, a um desenvolvimento acelerado, sem planejamento. Então, basta pensar, né? Se a gente tem a possibilidade de agir com relação a problemas que vão vir a acontecer, então, por que não agir, né? Então, o plano diretor, ele deve visar essas ações técnicas que vão favorecer a implantação do sistema de drenagem de uma forma adequada, né? Esclarecendo a comunidade a respeito da natureza e a magnitude dos problemas que podem acontecer e as formas de solucionar esses problemas, e privilegiar a adoção de medidas que sejam preventivas ao invés de medidas corretivas. As preventivas, elas têm um menor custo e possuem aí maior alcance, então são mais vantajosas. Nós podemos ter dois tipos de classificação das medidas de controle relacionadas aos sistemas de drenagem. A gente tem as medidas estruturais, como eu falei para vocês, que vão representar interferências nas características do escoamento, e as medidas estruturantes ou não estruturais, né? Essas aí são medidas de conscientização, de ação de tomada de decisão, enfim. As medidas estruturais são responsáveis pelo direcionamento e controle do fluxo das águas pluviais através de novas estruturas. Então, consistem aí na implantação de obras que modificam o sistema natural para a retenção ou a detenção do escoamento, como, por exemplo, a construção de reservatórios, construção de diques e canalizações que podem ser abertas ou fechadas, que vão conduzir esse fluxo de escoamento. Já as medidas estruturantes são ações que integram a gestão das águas pluviais nas bacias hidrográficas que compõem o território urbano. Vão ser de caráter legal, institucional, vão procurar disciplinar a urbanização de forma a minimizar os efeitos no regime hídrico das bacias, por exemplo, conscientizar quanto ao uso de pavimentos que sejam permeáveis, conscientizar com relação a deixar uma área delimitada para a infiltração da água de forma a diminuir o escoamento superficial. São medidas que não alteram a morfologia, mas que reduzem os impactos com a ação de medidas que visam diminuir o risco hidrológico e as interferências causadas por ações antrópicas. Conscientização da população, atrelada a uma legislação apropriada, fiscalização do uso e ocupação dos espaços e a manutenção de elementos estruturais. Então, além de a gente ter as medidas estruturais, que são aquelas relacionadas a desenvolvimento de obras, que vão conduzir os fluxos, essas obras elas têm que ser mantidas, Então, manutenção desses elementos estruturais também está associada a uma medida estruturante. Nós podemos ainda ter outras medidas de controle desses problemas, que são através do controle na própria fonte, Essas medidas têm a finalidade de reduzir os efeitos da urbanização na quantidade e qualidade da água escoada. Então, diminuir aí o efeito do escoamento superficial, com o objetivo, basicamente, de aumentar o armazenamento temporário dessa água, reduzindo o lanceamento de deflúvios e uma carga poluidora difusa. Então, dois tipos aí de controle na fonte que são bastante empregados e simples e que podem ser pensados aí como medidas adequadas de controle das enchentes, das inundações. Por exemplo, a redução do efeito das áreas impermeáveis. Como é que a gente faz isso? Utilização de dispositivos de retenção de água em lotes ou em pavimentos, Utilização de pavimentos permeáveis ou valas de infiltração nas áreas que são adjacentes à vias. Então, previamente pensar isso, quanto proprietário de uma edificação, pensar que eu tenho que contribuir para a redução dos volumes escoados superficialmente. Ou até mesmo construção de telhado verde, O telhado verde, ele é uma boa alternativa de controle do escoamento superficial,
porque ajuda a mitigar o impacto da urbanização através da implantação de áreas que têm um nível de adensamento muito elevado, e a gente consegue coletar, né, a água e fazer com que essa água seja evapotranspirada, né? Além disso, os telhados verdes ainda aportam um valor comercial ao empreendimento e criam condições para a vida natural, né? Então, são opções aí economicamente viáveis, boas, quando comparadas aos sistemas estruturais de grande porte. A gente pode pensar que tem um investimento bem reduzido. E se a gente conhecer esses tipos de controle, que são simples, e implantar isso, a gente promove uma prevenção de problemas futuros. Então, aí a gente tem duas imagens, né? Aqui a aplicação do telhado verde. Observem que fica bem bonito mesmo, então realmente dá uma valorização ao empreendimento. Claro, envolve um investimento, né? Mas é uma solução. E a utilização de pavimentos permeáveis, né? Que tem aí áreas para infiltração da água. Então, a gente precisa entender basicamente que os sistemas de drenagem eles são divididos em dois sistemas, né, subdivididos aí. A gente tem os sistemas de macrodrenagem e os sistemas de microdrenagem. Basicamente, os sistemas de microdrenagem é o sistema de drenagem inicial, né, aquele sistema que vai coletar a água que vem da chuva, né? Ele é composto aí pelos pavimentos das ruas, pelas guias, pelas sarjetas, pelas bocas de lobo, vão mentalizando o caminho dessa água, né? Os poços de visitas, galerias de águas pluviais e também os canais de pequenas dimensões. É um sistema que é dimensionado para o escoamento de águas pluviais, que tem uma ocorrência aí de 2 a 5 anos, né? Então, a gente pensa numa chuva de período a ser captada de 2 a 5 anos. Quando bem projetado, o sistema de microdrenagem minimiza consideravelmente os alagamentos na área urbana, evitando as interferências no tráfego de pedestres, por exemplo, devido a inundações, né, de veículos e danos a propriedades. Então, a gente tem aí uma imagem de um sistema de microdrenagem composto aí pela pavimentação da rua, o meio-fio, né, a sarjeta, aqui a boca de lobo, aqui a gente tem a canalização, né, passando aqui a rede de água, a rede de esgoto aqui embaixo do passeio, as galerias de águas pluviais, enfim. Já os sistemas de macrodrenagem são os principais talvegs compostos aí, né, pelos principais talvegs, ou seja, pelos fundos de vales que já existem, independente ou não da execução de obras específicas e da localização das áreas urbanizadas. Então, o sistema de macrodrenagem, a gente pode pensar que é uma zona que já é previamente o caminho da água, né? O caminho natural das águas. A macrodrenagem de uma zona urbana corresponde à rede de drenagem natural pré-existente nos terrenos antes da ocupação do uso do solo. Vai ser o responsável pelo escoamento final das águas, podendo ser formadas por canais naturais ou artificiais. Quando a gente fala, né, que é um sistema previamente existente, porque a gente sabe que ali é um ponto em que a água vai buscar para circular. Mas isso não impede, né, que o homem possa agir aumentando ali aquela região, criando um canal maior para receber os efluentes que agora ficaram maiores decorrentes do uso e ocupação do solo na área urbana, né? É um conjunto de obras que visa melhorar as condições de escoamento. É constituído em geral por estruturas de maiores dimensões projetadas para cheias que têm um período de retorno de 10 a 100 anos. Então, vazões bem maiores, né? Quando esse sistema de macrodrenagem ele é bem projetado, a gente ainda consegue diminuir os custos da microdrenagem, reduzindo, por exemplo, a extensão das tubulações que estão enterradas. Basicamente, o sistema de microdrenagem vai conduzir ao sistema de macrodrenagem. Então, aqui a gente tem uma imagem do sistema de macrodrenagem. Apesar de independentes, né, as obras de macrodrenagem vão manter um relacionamento estreito com o sistema de microdrenagem, sistema de drenagem urbana. Por isso, eles devem ser pensados conjuntamente, né? O escoamento, tanto da macro quanto da microdrenagem, ele vai ser
realizado através de canais que podem ser eixos abertos ou fechados, mas que vão estar com uma superfície livre em contato com a pressão atmosférica. Então, escoamento livre, né? A velocidade do escoamento no movimento considerado como uniforme, ela vai ser calculada em função das diversas fórmulas que a gente viu lá na hidráulica 2, né? Para dimensionamento, cálculo da velocidade em canais, né? Existem diversas fórmulas práticas para determinação das velocidades de escoamento em canais. Dentre elas, a que mais é empregada, né, é a utilização da fórmula de Chese ou Manning, né? Chese adaptou a fórmula de Manning devido aí à sua simplicidade e aos resultados satisfatórios nas diversas aplicações práticas. Então, essa fórmula, basicamente, ela depende do quê, né? Lembrando aí, fazendo uma revisãozinha de hidráulica 2, do coeficiente de rugosidade, que depende basicamente do tipo de material que eu estou usando no meu conduto, do raio hidráulico da tubulação, que a gente pode calcular basicamente com a geometria do canal, e da declividade do canal. Então, as propriedades do escoamento vão estar relacionadas com a seção transversal do canal, e os parâmetros geométricos ou hidrogeométricos vão ser, né, a profundidade, a largura superficial do meu canal, a área molhada, o perímetro molhado e o raio hidráulico. A gente já viu isso muito lá em hidráulica 2, né? Então, conhecida a vazão de projeto, que vai ser a vazão estudada para cheia, né? Seja nos problemas de microdrenagem, a gente tem que pensar numa cheia de 2 a 5 anos, e para problemas de macrodrenagem, a gente vai pensar numa cheia, uma vazão de cheia, de 10 a 100 anos, né? Então, a gente vai calcular essa vazão. A gente tem uma declividade, né, que é compatível com a topografia local, que o canal está sendo construído. O dimensionamento, basicamente, consiste na determinação dos elementos geométricos da seção transversal dos canais. Então, pela equação da continuidade, a gente sabe que a vazão é igual a velocidade vezes a área, né? Lembrando aí que a gente tem que usar a área molhada, né? A área em contato com o fluido. Então, a gente pode escrever a vazão como sendo uma expressão desse tipo. Então, a gente viu lá também hidráulica 2, a gente pode escrever uma expressão desse tipo, né? Que a gente tem o coeficiente de rugosidade vezes a vazão sobre raiz da declividade é igual a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Lembrando que o raio hidráulico é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então, a gente tem essas expressões aí para calcular e dimensionar os nossos canais, né? Bom, os canais, eles podem apresentar as diversas seções transversais. Aqui nessa figura a gente tem os elementos geométricos de diferentes tipos de seções dos canais de drenagem mais empregados, né? Normalmente utilizam-se aí para sarjetas, né, que tem menores vazões, uma seção transversal do tipo triangular, e aí a gente tem os parâmetros aí, área molhada, perímetro molhado, a largura na superfície, e o raio hidráulico, que nada mais é do que a área molhada dividido pelo perímetro molhado. E para aí, a gente vai ter para a seção retangular, seção trapezoidal, que são as mais empregadas, além da seção circular, né? A seção circular é bem empregada para construção de galerias e emissários, porque ela consegue comportar vazões medianas, né? E, além disso, elas vão ter aí, apresentar o menor perímetro molhado e o melhor raio hidráulico por unidade de área do conduto, né? Então, são consideradas seções transversais que são econômicas ideais. Bom, quando não for possível empregar essas soluções, né, canais circulares ou semicirculares, podem ser empregados combinações, né? Então, uma parábola, retângulo com cantos arredondados, enfim, outros tipos aí, seções compostas, né? Nos casos em que a capacidade de escoamento no emissário circular conduza a diâmetros aí antieconômicos ou sua execução não permita a condução das águas pluviais até o ponto adequado, pode-se utilizar seções transversais trapezoidal, retangular, ou outra que tenha uma geometria mais complexa. Então, a gente tem aí outros tipos de seções transversais também, né, que são bastante empregadas. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me procurar.
Muito obrigada e até a próxima.